Bom dia, estamos iniciando aqui a nossa transmissão no Facebook do programa Hora da Notícia, que começa agora na 97.7. Bom dia a todos. Dos jornalistas André Capiberibe e Luciano Clever. Muito bom dia, 4h59, 5 em ponto agora, horário oficial do Brasil, começando mais uma Hora da Notícia. Hoje, terça-feira, dia 30 de outubro de 2018, Hélio Malveira trabalhando conosco no controle mestre do som. O Ceará ganhou 2-1, saindo aí, não tem nada ganho, mas o Ceará mostrando que realmente é time de chegada e nessa reta final, vitórias importantes. Luciano Clever, bom dia. Renata Abreu ao nosso lado. Tem alguns questionamentos para fazer aos amigos ainda a respeito da eleição, mas por parte. Bom dia, Luciano. Bom dia, André Capiberibe. Bom dia, Renata Abreu. Bem-vindo de volta. Bom dia para quem fez o partilhamento do nosso vídeo, como a Hamilton Martins, a Marileide Menezes, o Alexandre Viana, a Inês Mororó, o Lincoln Chaves, Sebastiana Silva, Fabiano Carvalho, o Carlos Henrique, o Fernando Castelo Branco, Barroso Filho, Grijalva Parente, Bivar Guimarães, o Herbert Hipólito, Jesus Alves, Sandra Cabral, Olavo Souza e também o Alfredo Soeiro, Joé de Paiva, que nos entraram em contato pelo WhatsApp, assim como o Edmar Cordeiro, Paulo Roberto, Xandão Souza, Fidelis Velosa e o Gilvan Calasso e a Mara Nunes, William Moreira, que estão em contato aqui no Facebook. Bom dia, Renata Abreu. Bom dia, bom dia. Duas questões rápidas sobre o dia seguinte à eleição, que foi o dia de ontem, segunda-feira, eleição domingo, e houve toda aquela festa, aquela comemoração, isso aí vocês já falaram. Mas duas coisas me chamam a atenção de ontem. O primeiro é o reconhecimento tardio do candidato derrotado da vitória do Bolsonaro. Isso é cínico e isso revela um caráter muito duvidoso de alguém que vive falando democracia. Porque o gesto do perdedor, ele não é só um gesto, não é só uma coisa de praxe, não. Ele é um símbolo de uma construção democrática. Os países que cultuam a democracia, e o maior exemplo é a maior democracia do mundo, que é os Estados Unidos da América, lá nos Estados Unidos, assim, quando termina a eleição presidencial, quem primeiro fala é o derrotado. Tem até essa ritualística. Quem primeiro fala é o derrotado e depois tem a fala do vitorioso. Isso, inclusive, em tempos diferentes, que é para tudo ser transmitido pela televisão, para todo o povo americano. Eles têm esse ritual nos Estados Unidos. Eles preparam lá o ambiente de festa para quem ganhar e quem perder não vai ter festa, vai ter o reconhecimento da derrota. E nesse reconhecimento, o candidato que perde faz uma saudação, agradece aos eleitores, etc, 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 e saúda o eleito. Ontem, inclusive, ontem, no domingo, no Fantástico, o Bonner, lá no finalzinho do Fantástico, daquela central de eleições, ele lembrou o discurso do Joe Biden, quando perdeu para Barack Obama, em que ele saudou, disse que era uma noite triste para alguns americanos, alegres para outros americanos, mas aí ele disse, mas fundamentalmente, nós temos que celebrar a democracia. E aí ele finalizou o discurso dizendo o seguinte, ontem o Barack Obama era meu adversário, hoje ele é o meu presidente. Até ontem era o meu adversário, a partir de hoje é o presidente. É o meu presidente. Eu nunca me esqueci. É o presidente. Isso é que era para ter sido dito pelo senhor Fernando Haddad, que usou na campanha, que é professor, neto de não sei de quê, professor, e não. De uma forma arrogante, de uma forma antidemocrática, ele não citou nenhuma vez o nome do candidato que ganhou a eleição, que o povo brasileiro escolheu para governar o país por 4 anos. E aí, 24 horas depois, ele aparece numa notinha no Twitter, né, se escondendo através do Twitter, e depois, ao ser confrontado com a imprensa, inventou uma lorota de que o coração estava leve, não sei o que, não estava leve. Lorota! Isso foi antidemocrático. E isso, a gente precisa acabar com isso no Brasil. A cultura da democracia passa pelos derrotados reconhecer as derrotas. Nem isso o PT quer reconhecer que perdeu a eleição. Por que o PT não reconhece um bocado de coisa, a gente já sabe. Serra ligou para Lula, Alckmin ligou para Lula, pronto. Serra ligou para Dilma, o Aécio ligou para Dilma. Dilma. É a ligação, é um gesto. Olha, eu acabei de ligar para o presidente eleito, felicitei-o,
Lula ligou para Fernando Henrique nas duas vezes Exatamente. e na primeira, retribuindo, Fernando Henrique disse que queria que Lula participasse de alguma forma do seu governo, acabou não participando, aí é a história, Tudo bem. mas o gesto aconteceu. O gesto é importante, a ligação, né? E isso acontece até antes do cara falar, porque ele cita, acabei de ligar para o presidente eleito, o felicitei. Porque numa democracia, precisa entender, quem foi eleito vai governar, foi escolhido para governar, esse é o Bolsonaro. E quem perdeu tem também uma função importante na democracia. Ele está eleito para fiscalizar o trabalho do governo, porque a democracia tem também o papel e a oposição. A oposição também tem um papel importante. No Brasil, a partir agora do Fernando Haddad, se quebrou isso. E logo ele, que passou a campanha todinha se autoelogiando como um professor universitário, que devia ter aprendido a cultuar melhor a questão da democracia. Em cima disso... É lamentável, sob todos os aspectos, a conduta do candidato do PT derrotado nas eleições. Em cima disso, Renato e Luciano, em cima disso, o Haddad ganhou em todos os estados do Nordeste. O Haddad ganhou... O Pará é um estado que circula muito dinheiro, mas extremamente desigual, como é o Nordeste. Uma concentração de renda muito injusta. A gente vê, por exemplo, o Maranhão, tem o Maranhão rico e o Maranhão pobre, enfim, vários estados do Nordeste funcionam dessa forma. Dentro desse raio-x, como unir e pacificar o Brasil que o PT, na política do nós contra eles, separou? Antes a gente já falou disso aqui, mas é bom reforçar, porque eles reforçaram também nas redes sociais, não só o Haddad, né? Na verdade, o gesto do Haddad é de gente antidemocrática. Eles diziam que o outro é que era o antidemocrático, o outro é que traria risco para a sociedade, para a democracia. Isso que o Haddad fez não traz risco para a democracia, apenas fere o protocolo, e ele se colocando como professor, a gente já disse aqui, o Renato acabou de reforçar, e houve até aquele movimento meio bobo, né, de pessoas que foram votar com livros na mão, né, para dizer que eram da área de educação. E na hora do protocolar, nem a educação protocolar, porque você imagina que um professor universitário, doutor, tem uma educação, um nível de educação muito maior, mas nem sequer a educação protocolar de desejar um bom governo, porque desejar um bom governo para o Bolsonaro não é desejar um bom governo para ele, não, mas para os brasileiros que estão precisando de um bom governo e que estão apostando num bom governo. E o que a gente viu depois nas redes sociais, lamentavelmente, é que também uma legião de eleitores de Haddad, que se diziam democráticos e que diziam que o outro lado era antidemocrático, estão não só apostando, mas estão torcendo para que o Bolsonaro não dê certo. Se o Bolsonaro não der certo, é o Brasil que não dá certo. Reforça aquele discurso de que o PT sempre quis o pior. No caos ele cresce, né? Enquanto pior, melhor para o PT. E reforça aquilo que o Bolsonaro também diz, que o PT não pensa no partido. Desculpa, não pensa no país, pensa só no partido, numa eleição. E foi bom quando, dentro do discurso do Bolsonaro, ele está dizendo: nós vamos fazer um governo para gerações e não para a próxima eleição, que é o que sempre foi feito no Brasil. Então, deixar isso muito claro, que o Haddad, no dia seguinte, ele continuou com a arrogância dele, porque ele não teve coragem. Se ele estava com o coração mais leve no dia seguinte, pegasse do telefone e ligasse para o Bolsonaro. Você desculpa, ontem eu estava com a cabeça quente, mas é isso aí, você venceu, a sociedade brasileira preferiu. Tem aqui do meu lado 47 milhões de brasileiros que votaram comigo, mas 57 outros milhões de brasileiros preferiram a sua administração. Espero que dê certo. Estaremos aqui para fazer uma oposição que, como o Renato disse, faz parte da democracia, é o sistema de freios e contrapesos que acontece também com a oposição, tem que ser firme, mas não tem que apostar que o Brasil vai ser pior, deva ser pior com o Bolsonaro. Eu acho, aliás, o contrário. E por falar nisso, hoje a gente está vendo também as viúvas do Haddad na imprensa. Eu vejo hoje uma bobagem aqui do Érico Firmo, que sempre foi interessante, que é óbvio que a gente é jornalista, a gente nem sempre está brilhante todo dia, né, e escrevendo essas coisas. Mas a bobagem que ele escreveu hoje é como se, metendo o cacete no Bolsonaro e resgatando discursos antigos do Bolsonaro sobre a fraquejada na mulher, como é que vai ser esse governo. Oh, meu Deus, ainda nessa. Por favor. Não, é o pior. Ele fala assim, capacidade de governar.
é de duas coisas que eu achei simplesmente absurdas que eu trago aqui para vocês. Está no último item dele, que ele diz: a capacidade administrativa de Bolsonaro é outra incógnita. Nunca gerenciou nada, mas isso não é necessariamente problema. Se não é problema, para que fazer isso para a coluna, né? Mas vamos para frente. Todavia, as pessoas em seu entorno também não se revelam propriamente sumidades. Paulo Guedes tem sido tratado com status que até hoje não justificou. Nem começou o governo ainda. Como é que o cara vai justificar? Como é que ele não conhece o Paulo Haddad? A forma mal educada, grosseira e truculenta como se comportou diante de uma repórter estrangeira coloca em sérias dúvidas sua serenidade, seu equilíbrio. Eu não vi essa forma, e a ignorância minha, tudo bem, aí ele pode falar, porque eu não vi, não tenho nem como dizer como é que ele falou. Luciano, terminando, Onyx Lorenzoni, o gerente do governo, é outro sem experiência administrativa, relevante, salvo o hospital veterinário do qual é dono. Tem muita trajetória, é como parlamentar. Olha a idiotice, me perdoe, Érico, de alguém que faz uma coluna política. O cara da Casa Civil é exatamente o que se exige dele, é exatamente esse traquejo parlamentar. Ele vai tratar com o Congresso. Não se exige muito dele administrativo, não. O que se exige dele é essa conversa que ele vai ter com o Congresso para aprovar as medidas que o Bolsonaro vai propor para a nação. Então, essa do Onyx Lorenzoni, você podia ter passado sem essa, Érico. Inclusive porque as pessoas esquecem que o Bolsonaro tem 28 anos de Congresso, de Câmara dos Deputados. Ele não é um inexperiente que caiu de paraquedas, não. Ele é um cara que se construiu dentro do Congresso, teve a coragem de ter embates duros com a chamada esquerda brasileira, o politicamente correto, que eu vivo dizendo aqui que é hipócrita e mentiroso, e é antidemocrático, que a esquerda brasileira ela tem um pé no stalinismo, no leninismo, trotskismo, né? E o PT também tem no seu DNA de nascimento isso. E está provado, até a conduta do candidato revelou isso de uma forma estúpida, né? Quer dizer, o PT disputou 4 eleições, ganhou as 4. Quando ele ganha, os adversários todos tiveram gestos democráticos de reconhecimento. Quando ele perde a primeira, ele age com arrogância. Esse é o PT. Mas a sociedade brasileira já descobriu o que é o PT. O PT é sócio do problema. O PT não quer resolver problemas. O André aqui levantou uma questão aqui sobre o mapa da vitória do Haddad e o mapa da vitória do Bolsonaro. O Bolsonaro ganhou na maior parte do país, ganhou nas maiores cidades, nas cidades médias, ganhou nas cidades mais desenvolvidas e perdeu exatamente nos grotões. São dados estatísticos. O Bolsonaro ganhou em 98% das cidades acima de 50 mil, das cidades mais ricas brasileiras. O Haddad ganhou em 97% das cidades mais pobres. Pois é, inclusive esse dado que eu ia trazer, que você adianta. O Estadão ontem fez uma matéria muito interessante, que diz o seguinte: entre os 1.000 municípios com os maiores IDHs, o que é o IDH? É o Índice do Desenvolvimento Humano. São municípios onde as pessoas vivem melhor, são municípios onde a economia funciona melhor, são municípios onde as pessoas têm melhores casas, enfim, as cidades funcionam melhor, por uma série de razões, que o Brasil é realmente um país justo. Pois é, nos 1.000 municípios com maiores IDHs do país, o Bolsonaro venceu em 967 de 1.000 municípios com os maiores IDHs. Mais qualidade de vida, menos PT. Exatamente. Mais qualidade de vida, menos dependência de políticas públicas de governo, menos PT. O PT ganhou em apenas 33. Nas 1.000 cidades menos desenvolvidas, com menores índices de desenvolvimento humano, maiores pobrezas, maiores carências, o PT ganhou em 975 e o Bolsonaro em 25. Qual é a conclusão? O PT se alimenta da miséria e da pobreza. O PT é sócio da pobreza, é sócio do problema. O PT não quer resolver o problema brasileiro. E o PT está com dor de cotovelo, e alguns jornalistazinhos que são viuvinhas do PT, que já estão apostando no errado, torcendo pelo errado, porque se o governo Bolsonaro, ele não vai resolver... E nas redes sociais estão assim dizendo, é como se fosse, eu espero que o país vá piorar para amanhã eu dizer, eu te avisei, tá vendo aí? Eu disse que tu estava errado. É uma loucura, mas olha... É apostar e torcer contra o Brasil. O Bolsonaro não vai resolver o problema do Brasil em 4 anos, não, porque
a tempestade de gafanhoto que devorou o Brasil, que foram os governos petistas, lulopetistas, comunistas, isso foi uma tempestade de gafanhoto, igual aquela do Egito, aquela tempestade, foi aquela praga. Os governos petistas foram uma praga que devoraram o Brasil. Então, não vai ser resolvido em 4 anos, não. Eu tenho plena consciência disso. Agora, um governo eficiente pode mostrar como é que você faz um governo com eficiência, um governo sem ideologia, olhando o Brasil como deve se olhar, olhando para o mundo, tendo boas relações, inclusive econômicas, como o Bolsonaro está sinalizando, não aquelas relações que o Lula, naquela megalomonia de ser o líder da União das Repúblicas Socialistas da América Latina, distribuindo dinheiro aqui, nessas ditaduras aqui do Cone Sul, dinheiro que nós não vamos nem receber mais de volta. Né? Não esse tipo de relação, uma relação madura, moderna, visando o progresso econômico do Brasil e parcerias comerciais que gerem empregos aqui dentro. Então, o PT morre de medo que isso comece a dar certo. Porque se isso começar a dar certo, o Brasil nunca mais vai querer ver o PT no governo. E aqui no Nordeste, eu até diria que o Bolsonaro, ontem, inclusive, eu gostei muito das entrevistas que ele deu, né, em toda a imprensa, na Record. Eu faço só um adendo que depois eu falo. Ele não foi à bancada do Jornal Nacional, porque também ele não foi à bancada de jornal nenhum, porque está em casa, ele está com problema ainda, e etc. Mas ele deu várias entrevistas. Né? Eu não assisti, não. Como é que foi o tratamento do Bonner? Não, foi bom. A Globo teve para mim, a melhor entrevista foi do SBT. Da Record também foi muito boa, mas do SBT, para mim, foi melhor. Foi no SBT, onde ele, inclusive, disse que vai futuramente se encontrar com o Moro e vai convidar para ele ser ministro da Justiça. E o Moro disse que... Eu não sei se o Moro vai. Cogita aceitar. Pronto. E aí, o que é que isso é importante? Porque, diferentemente do PT, que passou esse tempo todo atacando a justiça, dizendo que o Lula era preso político, dizendo que ia soltar o Lula, e isso era uma meta do governo Haddad, o Bolsonaro sinaliza o fortalecimento da Lava Jato e do combate à corrupção. Porque você botar um Sérgio Moro para ser ministro da Justiça, que vai chefiar e comandar, por exemplo, a Polícia Federal, significa dizer que o combate à corrupção nesse país vai ser redirecionado e vai ser fortalecido. Isso é totalmente diferente que aconteceria num governo petista. Então, esse foi um dado importante que ele disse na entrevista do SBT. Na Globo, o Bonner e a Renata insistiram muito nas questões de compromissos democráticos, ele reafirmou a questão da democracia, etc. E ele, na Globo, bateu na Folha. Isso que eu quero falar. Ele bateu na Folha e o Bonner perguntou a questão da relação de imprensa, etc, etc. E ele bateu na Globo. E depois o Bonner fez, inclusive, uma defesa, dizendo que a Folha é um grande jornal, mas o jornalista também erra, etc, etc. É nesse ponto que eu quero dizer aqui o seguinte. Ó, criticar a imprensa é democrático também no regime democrático. O presidente apontar um erro de uma matéria jornalística, ou um candidato a presidente, ou um presidente eleito, não tem nada de democrático. Porque também a soberba da imprensa não pode ficar ao ponto de não ser criticada. O que não pode haver é você querer tutelar a imprensa. O que não pode haver é você querer criar mecanismo de controle da imprensa, que é programa do PT há muito tempo, os tais controle social da mídia, que é um outro nome para censura. Isso não. Você tem que deixar a imprensa livre, como o Bolsonaro já disse, o telespectador com o seu controle remoto escolhe o canal que ele quer ver, ele tem um senso crítico para dizer isso aí está errado, ele para de ler o jornal que quiser, cancela assinaturas, se for o caso, de revistas, etc. Tutelar não, mas criticar a imprensa, eu acho que numa democracia, como aqui, como nos Estados Unidos, acontece, o Trump também critica, às vezes, veículo de comunicação, e não há risco à liberdade de imprensa nos Estados Unidos, como não há risco à liberdade de imprensa no Brasil. Eu estou tranquilo com o governo Bolsonaro em relação a isso. Teria meus problemas com o governo do PT, porque ele sempre demonstrou querer controlar a mídia, Conselho Federal de Jornalismo, essas coisas, desses aparelhos ideológicos que o PT tem, inclusive o nosso sindicato aqui. O Sindicato dos Jornalistas do Ceará é uma vergonha. Ele não é plural. Ele virou um comitê do Haddad. Ele virou uma extensão do PT. É uma vergonha o que se transformou o Sindicato dos Jornalistas do Estado do Ceará. Eu, como jornalista, me envergonho do Sindicato dos Jornalistas do Ceará. Então, eu acho que a crítica foi colocada, foi bem colocada. A Folha vai ter ainda, e a história vai provar, que aquela manchete que ela deu do WhatsApp foi uma construção
de uma narrativa que não deu certo para impactar na eleição. Eu acho até que impactou, acho até que tirou votos do Bolsonaro. Mas não havia prova para sustentar aquela manchete. Tem uma investigação que está aberta aí. Eu não tenho nenhuma dúvida que a investigação vai ser concluída por falta de provas. Ela vai ser, a denúncia vai ser... Tem duas investigações. Tem duas. Uma pedida pela Dodge e a outra pedida pelo PT. Uma pedida pelo PT e outra pedida pelo Bolsonaro. O Bolsonaro também pediu. O Bolsonaro pediu investigação contra a Folha. Contra a Folha também. Então, eu acho que se investigue mesmo. E vamos ver também se a Folha de São Paulo, né, ao final disto, ela também admite o erro, né? Porque se for comprovado, evidentemente, e não tem prova, porque se tivesse, ela já tinha mostrado, que aquilo ali foi, não vou dizer que foi uma fake news, mas vou dizer que foi uma falta de cuidado da Folha. Foi um mau jornalismo da Folha, isso aí eu posso dizer. Foi um mau jornalismo da Folha. Que não se combate com censura, absolutamente. Mas você pode criticar, sim, um órgão de imprensa quando ele tem uma narrativa que vai além do que o fato que está apurado, você pode determinar. Porque nós, jornalistas, nós temos que ser escravos do fato. Não podemos, se eu quero construir uma matéria aqui contra o Luciano, mas se eu não tenho um elemento, essa matéria não existe. Eu não posso forçar a barra nisso, porque isso não é jornalismo. Então, vamos chegar um dia, talvez, que a Folha peça para os seus leitores, desculpa aos leitores, porque errou. Porque ela, inclusive, o Luciano sabe, no projeto Folha, do Otávio Frias, eles que criaram aquele quadro, erramos. O jornal O Povo aqui implantou a época do Luciano. Não só isso, tem o Ombudsman. Agora, por coincidência, Renato, no dia dessas matérias, eu corri para, no domingo, ver a matéria do Ombudsman. Não teve a coluna do Ombudsman, né? Não teve? Não teve a coluna. Eu não sabia. Porque eu queria ver o posicionamento do Ombudsman, né? Que é sempre muito forte, né? Deixa eu dar um bom dia para o João Lima, Michel Mendonça, o Marcos Aurélio, a Neuza Chaves, Valmires Avelino, Luiz Camilo lá de Juazeiro, Fabiano Alves, o Gregório Borges, Valdênia Silva, o William Moreira. Por favor, comentem sobre o incidente na UNB, assim como boa parte das universidades não toleram alunos que sejam contrários às ideias esquerdistas. Já já a gente fala sobre isso. Mandar um abraço aqui para o Robson Menezes. Orlando, o Otávio Nunes, o Xandão, o Fabíola Turan, o Wellington Nogueira, o William Moreira, por favor, comentem, já falei sobre o incidente. Cristiana Valônia, bom dia, Luciano André e Renato, Flávio Pontes, Mara Nunes, bom dia, amados, você também amada, Cristina, o Márcio Borges, a Mara Nunes. Luciano, você sentiu a mágoa do Bolsonaro com a Folha de São Paulo ontem no Jornal Nacional? Aí o Edmar Cordeiro, ontem na entrevista de Bolsonaro no Jornal Nacional, o William Bonner teve a coragem de defender o jornal Folha de São Paulo. A Globo devia ter vergonha de defender um jornal que praticamente só propagou mentiras. Eu defendo mas peraí só um momento. O Bonner fez uma defesa tácita do jornalismo, mas ponderou que os jornalistas... Eu defendo veementemente a Folha de São Paulo. Eu sou um crítico da imprensa o tempo todo. Eu sou criqui, fico buscando coisas erradas da imprensa, mas eu sou a favor da liberdade de imprensa e eu acho que o Bolsonaro errou e errou feio, porque o que demonstra ali, assim como o Haddad se apequenou na derrota, o Bolsonaro, para mim, até agora, teve só esse porém. Eu acho que ele se apequenou um pouco quando ele demonstra, como a Mara Nunes viu aqui, né, para ela pelo menos, uma mágoa contra a Folha de São Paulo. Que a Folha de São Paulo errou, não há dúvidas. A Folha de São Paulo, e eu disse aqui, eu trouxe aqui até uns dados para ver se para emular o Renato, eu busquei a edição aqui de uma quinta-feira, Renato, todos os artigos eram contra Bolsonaro. Da manchete ao editorial, aos colunistas, 90%. Só tinha uma matéria negativa para o Haddad, era uma que dizia que ele não tinha conseguido fazer a sua frente democrática. O resto era... A coluna do Cláudio Humberto mostrou em números esse levantamento que você está dizendo aí. A Folha de São Paulo, nos últimos 5 dias antes da eleição, foram 5... foi uma carga aqui mesmo a gente falou que era muita ingenuidade daquela repórter, e eu sou repórter, nós somos repórter aqui do Ceará, os caras são os grandões, né, lá da imprensa nacional, não tem o direito de ter essa ingenuidade. É óbvio, e aqui já falei sobre isso, né, que é óbvio que o Bolsonaro usou o disparo de WhatsApp, assim como é óbvio que o Haddad também usou. Então não tem a repórter o direito a essa ingenuidade de achar que só ela monitorou só os grupos de WhatsApp do Haddad. Do Bolsonaro. Por que não monitorou também os grupos de WhatsApp
do Bolsonaro, só no 5º dia, numa matéria do UOL, tudo bem que é do sistema Folha, né? Mas não foi dentro do jornal, e foi dado na primeira página, mas escondida lá em cima, tudo bem que foi lá em cima, mas foi na parte direita, de lado da manchete principal, e quando deu a manchete, lá em cima, a chamada, era dizendo dos dois. Coisa que a Folha tinha que ter sido feita desde o início, os dois fizeram isso daí. Então, quando a Folha trouxe o assunto à baila para dizer que o outro lado também tinha utilizado o WhatsApp, aí trouxe dizendo que os dois, que o Bolsonaro tinha pagado registros e que o Haddad também tinha utilizado. Mas nada disso, o Bolsonaro tem inteira razão de fazer sua crítica, pode fazer sua crítica veemente, candente, contra a Folha de São Paulo, mas não pode ameaçar da forma como ele fez. Ele não pode se dizer o crítico do jornal para dizer essa matéria aqui não presta porque foi contra mim e foi feita de forma indigna, e como ela fez isso, eu não vou dar dinheiro público, porque aqui é uma outra coisa. Se ele vai usar, ou ele usa o critério, eu não vou usar dinheiro público em mídia, e eu acho que ele tem que usar, ou então o critério tem que ser assim: qual é a audiência que cada veículo tem, e não porque a Folha de São Paulo fez uma matéria contra mim. Então, isso não é democrático, essa coisa que o Bolsonaro fez. Isso é uma coisa personalística. Isso é uma coisa que acho que ele errou ao dizer que não vai dar dinheiro da Folha de São Paulo por causa de matéria que ele julga. Ele aqui é o juiz dizendo que a matéria... Nós aqui, críticos, né, jornalistas, podemos criticar, e muita gente, a própria comunicação do Bolsonaro pode criticar. Mas ele não deveria ter feito isso. Agora, ele pode, sim, criticar a Folha de São Paulo. Mas daí é dizer, eu não vou dar dinheiro, é aquilo que o PT fez, por exemplo, com a revista Veja. Você tem razão nesse aspecto aí, mas eu quero dizer o seguinte, que o governo do Bolsonaro, e aí quem é que ele vai colocar na área de imprensa, ele precisa refazer essa relação, porque o governo do PT também deteriorou isso de uma forma vil. O PT abasteceu com cofres de dinheiro público sites e blogs de militantes para fazer o antijornalismo, para bajular o governo, para espalhar mentiras, inclusive para tentar denegrir a imagem de profissionais de imprensa. Por isso eu não quero que o Bolsonaro faça o mesmo. Não, exatamente, você tem razão nisso. Nós não podemos cair na mesma ladainha do PT. Aqueles blogs mentirosos que o PT abastecia com o nosso dinheiro, inclusive da Petrobras, até um cara que já foi um grande jornalista, se acabou com isso, que é o Paulo Henrique Amorim, o André até fala com muita propriedade disso. O Paulo Henrique Amorim... O André chama de ex-jornalista. Se decompôs. Aprendi com você. É um ex-jornalista em atividade. Quer dizer, o que o PT fez, que os sindicatos de jornalistas nunca fizeram uma crítica, nem o daqui, porque estão todos atolados do mesmo coxo. E é o que eu quero ficar com você, que os nossos sindicatos de jornalistas... Ridículos. Não é sindicato de jornalistas, é sindicato de militantes. De militantes petistas. Me poupa. Então, o Bolsonaro precisa parar com essa política que o PT fez horrível, de pegar dinheiro público para alimentar sites mentirosos que denegam a própria pessoa. Em relação à Folha, eu acho que ele tem o direito de fazer a crítica, tá certo? Mas essa ameaça também não cabe, não. Até porque, como com o governo na mão, ele pode, inclusive, toda vez que a Folha lançar uma matéria mentirosa, que o governo pode publicar uma nota e decompor a matéria, mostrando, pagar lá uma nota oficial e dizer, essa matéria da Folha é mentirosa, por isso. Acho que a Folha de São Paulo também precisa... Isso é perigosíssimo, porque cria o jornalismo marrom, que vai fazer o tempo todo ficar botando notícia ruim para ganhar dinheiro do governo com as notas. Né? Também tem isso. Mas aí o jornal se acaba também. Mas um ponto bom que ele disse é o seguinte, que não tem censura à imprensa, como o PT sempre quis fazer, não tem controle social de mídia, como o PT sempre quis fazer. Esses compromissos nunca foram dele, estavam no programa do PT. E os sindicatos de jornalistas que apregou a liberdade de imprensa não falam absolutamente nada sobre isso, porque, como você mesmo disse, não são mais sindicatos, se transformaram num centro de militância de jornalistas petistas. Falando em jornalistas... Só um pouquinho aqui, claro, tem uma notícia séria que o Renato precisa esclarecer isso. O Emanuel Gladstone. Bom dia, Renato Abreu foi visto comemorando na Praça da Gentilândia só de cueca com a bandeira do Brasil. Como é que foi isso? Isso, eu não ando nem a Praça da Gentilândia mais, isso é mentira. Mas a respeito de... Trabalhei até quase 9h30 na TV Assembleia. Emanuel Gladstone era um sósia do Renato. Eu não era o Renato. Vamos sério. Aliás, da Gentilândia eu não ando há muito tempo, desde que minha mãezinha faleceu, que eu ia sempre lá visitá-la. E doido é quem anda lá à noite. E ali virou um negócio muito sério, a praça da entrega aos maconheiros, um negócio sério, insegurança pública total
na Gentilândia. E a respeito aí de jornalistas, eu confesso que me sinto... Rapaz, quem é esse maluco? É um amigo seu que... Não, Tive uma brincadeira, você não tive uma faz, brincadeira. Tive uma pode brincadeira. mentir, esse Cara de mau É gosto. Manuel Gladstone. brincadeira de mau gosto isso aí. Sim, mas eu confesso como leitor que estou órfão da leitura de dois grandes jornalistas. Não consigo mais ler já há algum tempo, não consigo mais ler o Reinaldo Azevedo. Pena. Uma pena. Não consigo mais ler. E agora, recentemente, poxa, eu elogiei tanto ele aqui. Como? Quantas vezes já elogiei em vários canais o Ricardo Couto, mas não dá mais para ler o Couto. O Couto, enfim, voltou a ser petista radical. Sempre foi um grande repórter, mas Pois sempre teve um emblema de petista. Assessor do Lula. Mas ele teve a dignidade, quando, na ocasião do mensalão, de entregar o boné. Disse, presidente, não dá para mim, não. Não vou participar disso, não. Teve a dignidade em vários momentos de sua vida para conservar lucidez como jornalista, como repórter, e não concordar, e já cortou na própria carne várias vezes, criticando o PT, criticando o Lula, mas agora... Ele nunca foi petista, não, ele era um professor de imprensa. Exato, não, mas... Muito bom pro senhor. Tinha respeito pelo Lula. E foi Paixão pela reportagem. Paixão pela... Mas agora não dá mais. Um dos livros que eu mais aprendi no meu curso de comunicação do UFC foi reportagem e entrevista do Couto. Sim, fabuloso. Que foi o nosso professor, o grande Luiz Sérgio Santos, recomendava para a gente comprar, para estudar, e eu comprei esse livro, e é um livro que eu guardo de cabeceira. É um livro maravilhoso sobre reportagem e entrevista. Agora, infelizmente... Não, e voltou, e ele defendendo... Hoje a paixão pelo Lula se sobrepôs à paixão pela reportagem. E perdeu o foco, e defendendo, dizendo que não tem nada demais, que isso é uma coisa tupiniquim do derrotado ligar para o vitorioso. Não é. Tupiniquim? Não é. Não é. Tupiniquim? Que é isso? Não é. Usou o termo tupiniquim, mas eu vou pegar aqui o termo que ele usou. O André, você falou aí... Uma pena. Mandar um abraço aqui com o meu amigo Robson Menezes, nesse momento está fazendo caminhada, ouvindo o programa, ele gosta muito das nossas opiniões. Você já falou, né? O antagonista está dizendo aqui que o Sérgio Moro disse a interlocutor que não descarta a possibilidade de aceitar o convite para ser ministro da Justiça. Eu lamentaria. Eu, como brasileiro, não, eu acho que não, seria porque ele deixa de ser juiz. Mas tem outro juiz igual a Moro. Tá? Eu acho que o Moro... Poucos, mas tem. Você tem o Bretas, tem vários. Olha, a Lava Jato, muito pelo contrário, ela seria muito fortalecida se o Moro fosse para o Ministério da Justiça. Aliás, o Lula já quer aproveitar isso daí para fazer um discurso que ele vai ser ouvido agora sobre o caso lá do sítio de Atibaia, para dizer que realmente é perseguição, tanto que ele vai ser ministro do Bolsonaro. O Lula, ele tem que cumprir a pena dele. Baixa tua bola, Lula. Tu perdeu também, o saca-trapa, corrupto, presidiário. Tu perdeste, ô saca-trapa. Porque não foi o teu poste que perdeu, não. Quem perdeu foi tu, saca-trapa. Porque aquele poste não representava nada. Representava tu. Aliás, por falar em poste, isso é interessante. Babaca, essa coisa de Lula, rapaz. Era o Haddad falando nos últimos dias. Tá preso, babaca. Que estava sentindo energia, né, e tal, do povo. Eu quero dizer, rapaz, isso é próprio de poste. Todo poste sente essa energia elétrica. Deixa eu dar um bom dia para Catarina Soares, a Fátima Rossi, Ellen Dantas, Bivar Guimarães, Rodi Cristina, Marta Reis, Everton Bezerra, o Flávio Cavalcante. Agora, eu queria chamar a atenção para um outro aspecto. Boulos. Boulos não teve lá essa quantidade toda de votos, né? E agora, pois é. Não teve quase nada. Pois é, aí ele veio dizer que, querendo fazer uma resistência, que já está chamando atos de resistência contra aquilo que ele imagina que seja antidemocrático, e se isso que ele está fazendo não é antidemocracia, eu não sei o que é. Então, ele disse que o Brasil não pertence ao Bolsonaro. E será que pertence a ti, Boulos? E começa a fazer as idiotices dele, tá chamando que vai ter resistência. Pô, imbecil, né? Tá se revelando completo. Não, eu acho, e fazendo provocação. Ele quer fazer provocação, que a partir dessa provocação haja uma reação para dizer, tá aí a antidemocracia. Aí já disse uma bobagem, ele colocou lá no Twitter dele, que viu lá em Niterói o exército, né, marchando, desfilando junto com os apoiadores de Bolsonaro, que isso já seria um perigo para a democracia brasileira. Não sei se mentira dele, o que houve foi que as pessoas aplaudiram as Forças Armadas quando elas saíram. O Marcelo, não, havia. As pessoas aplaudiam as Forças Armadas. Não, já estava havendo uma comemoração ali dos bolsonarianos, bolsonaristas, né? Só que o exército estava voltando, o exército tinha saído dos quartéis
para fazer as eleições, né? Foram colocados vários. Então, eles voltavam para o Exército, né, para o seu quartel, e passaram entre essas pessoas que trabalham. Aí o Marcelo Calles, olha, o que pode prejudicar a democracia são essas pessoas líderes que querem fazer esse tipo de animosidade. Então, Bolsonaro, tenha mais responsabilidade, seja mais democrata, porque senão você vai ter que ser enquadrado como aquilo que realmente Vocês dois embarcaram lá do Boulos, né? Não, é porque é o seguinte, o André... Não, embarcaram dando crédito para um bobão desse. Bobão, um imbecil. Mas é um imbecil que está tentando ameaçar a democracia. Mas olha, tem um detalhe, viu? Tem um detalhe, eu conversando ontem com um amigo meu, e ele falando e tal... Aí citou esses... E já está chamando atos aí de resistência. Vai os gatos pingados de sempre que vão, né? Os nós com nós. Só para terminar as viúvas, eu vi um amigo meu, artista, e dizendo que a arte vai ser a reação. Ele não sabe nem o que está dizendo, porque a arte é vanguarda. A arte reacionária é só uma prima pobre da revolucionária. Se reacionária, está longe da arte, viu, amigo? Pronto. Sim. E a respeito do coach? Não, aí só um detalhe antes do coach, é que duas partes aqui. Tem os sindicalistas que estão tudo indócios, tá entendendo? Aí eu digo, minha gente, vocês têm que entender. Não é só sindicalista, não. E funcionário público, meu Deus do céu. Você tem que entender, porque o sindicato vai ser, no Brasil vai ser artigo de luxo, porque vai acabar essa mamata de 6 mil sindicatos que não existem em canto nenhum do mundo. São 6 mil sindicatos alimentados pela máquina pública e que iriam regrudecer num governo petista, que iria, inclusive, revogar a reforma trabalhista. Isso acabou. Eles estão tudo doidos, porque a mamatazinha vai continuar o fim do imposto sindical, e muitos desses sindicatos são criados apenas para ser apêndices da esquerda, do PT e de seus partidos satélites. Esses sindicatos se acabam, tá entendendo? Aliás, tem sindicato aí que não tem mais razão de existir, não, porque, repito, viraram meros escritórios ideológicos do PT. Lamenta-se, eu digo isso como lamento profundo, que o meu sindicato jornalista tenha se transformado nisso. Doutor Paulo Roberto Souza Nobre está trazendo a novidade aqui. Diz que a notícia do Renato na Gentilândia saiu na Folha de São Paulo. Aí é fake. É mentira. É mentira. E o nosso amigo aqui em Orlando, no Censo, pergunta se você come no Caicó da Gentilândia. Não. Faz muito tempo que eu não ando. Olha só, mas aqui... Eu comi ali quando eu ia ao estádio do PV, mas não tem mais jogo do PV. Não, o Caicó é legal, é bacana lá. Não estou dizendo que não é, não. Estou dizendo que eu não ando lá. Mas a respeito eu gosto de andar no cantinho. A respeito do artigo do Couto, duas passagens que eu destaco aqui. Baixada da cachaça. Que ele, no artigo dele de ontem. Um dos pontos, olha só, em aspas. Como não sou político nem candidato a nada... Quem é que diz isso? Ricardo Couto. Como não sou político nem candidato a nada, não vou entrar nesta onda tão brasileira de confraternizar com os vencedores, dar um voto de confiança, desejar boa sorte e um bom governo. E aquelas bobagens todas do dia seguinte a uma eleição. Não acredita em nada disso. Não é só bobagem. É dizer que é bobagem brasileira. Isso é um protocolo mundial. Não. Todos os grandes líderes, quando estão em disputa, a primeira coisa, o Renato até disse isso aqui, e essa frase fenomenal que eu achei lá do... Dizem que o Mackenzie também repetiu, né? Até ontem era meu adversário, a partir de hoje é o meu presidente. É reconhecer, primeiro, a grandeza de reconhecer a derrota. E dizer que isso é uma coisa tupiniquinha, como se fosse uma jabuticaba, só no Brasil tem. Olha, isso tá coxo o seu pensamento, amigo. E outra parte aqui, olha só, que termo que ele usou, um termo que particularmente eu tenho ojeriza. Com cara de enfesado, e talvez tenha sido escolhido a dedo, né, esse termo. Talvez tenha sido escolhido a dedo, até pela bolsa que o Bolsonaro carrega. Com cara de enfesado, apesar da vitória, misturando religião com política, num estilo ao mesmo tempo infantilizado e ameaçador da campanha eleitoral, não conseguiu dizer coisa com coisa. E segue aí falando a respeito do discurso do Bolsonaro no domingo. Tem uma notícia aqui, André, que eu acho que é interessante, porque mudando um pouco o plano para como vai se comportar a oposição, que também é importante na democracia, diz aqui o UOL, o plano do PT de liderar a oposição ao governo de Jair Bolsonaro enfrenta resistências até mesmo de tradicionais parceiros. O PCdoB, por exemplo, já articula um bloco parlamentar na Câmara com o PSB e o PDT de Ciro Gomes. O movimento tem potencial para emparedar os petistas, diz o deputado Orlando Silva,
líder do PCdoB na Câmara. Só Lanzinho é aquele que foi ministro. Da tapioca. E da tapioca que saiu acusado, um negócio de uma garagem, que ele recebeu um dinheiro, um negócio que ficou meio feio para ele, né? Os comunistas gostam de uma tetazinha, né? Esse pessoal do PCdoB é um negócio muito sério. O presidente é fake, mas precisamos de uma oposição de verdade. Isso não se dará se a esquerda seguir a lógica do hegemonismo. Ou seja, o PT vai ter sérios problemas de ser o caudatário da oposição, mesmo tendo o Haddad. Por duas razões. Primeiro, porque o Haddad... não tem mandato. Ele não tem mandato. Segundo, ele não tem mandato nenhum. Segundo, ele não era candidato. Ele era um poste do presidiário, do sacatrapa, corrupto, condenado pela justiça. Então, ele não tem essa liderança. E se submeteu a esse papel. E se submeteu a esse papel. Ele não tem essa liderança. Ele não tem liderança nem dentro do PT. Tem setores do PT que não aceitam o Haddad nem falar pelo PT, sem antes consultar o sacatrapa presidiário condenado da justiça. Então, o PT vai ter realmente... O PDT do Ciro Gomes já sinalizou que show PT, que eles não querem mais do PT, não. PT nunca mais. O Ciro diz que campanha para o PT, nunca mais. Aliás, hoje eu vi um meme do Ciro, que eu acho que o Ciro, esse sim, vai saber fazer a oposição, porque assim, o Haddad, quando começou a campanha, ele não era o Haddad, ele era o Lula. Então, ele era o Lula, a prisão do Lula era injusta, o impeachment foi um golpe. Para o segundo turno, para tentar avançar, ele saiu do gueto, né, mudou a cor, esqueceu o Lula, não foi mais para a prisão e... Acho que o Lula está com saudade dele, não vai mais lá, não. Não, mas voltou a ser... voltou a ser advogado. Voltou a ser advogado do Lula. É o que ele é. Aí o que aconteceu? Quando perde, o Haddad se revela de novo aquilo que ele era. Primeiro se revelou antidemocrático, logo naquela história do WhatsApp, quando ele pediu a prisão de um empresário sem ter qualquer indício. Porque a Folha de São Paulo, se tivesse sido uma matéria forte, contundente, cheia de comprovantes, até concordo que precisasse uma coisa mais forte, né? Mas era muito frágil a matéria, que se estendeu por 4 manchetes da Folha de São Paulo, não trouxe um documento, não trouxe um comprovante. Embora fosse verossímil, não trazia ali nada de indício, nada, simplesmente nada. Tudo bem que pudesse servir para uma investigação. Olha, aqui tem os indícios, a Folha colocou, e vamos investigar. Deu aquela espuma toda na campanha. Aí ele diz, prende o cara e o cara abre o bico. Isso é uma linguagem, se fosse atrás, é uma linguagem do Bolsonaro, né? É uma linguagem de gente que vai torturar. Prende o empresário e ele vai abrir o bico. Como é que se abre o bico de um empresário preso, né? Imagina o que é que o Haddad estava pensando dentro na sua consciência quando disse isso. Uma frase altamente antidemocrática. E assim que perdeu, ele voltou para o gueto. Isto é, quando o Mano Brown foi lá na cara dele e disse que o PT estava falando para si próprio, não conseguia chegar na periferia, não conseguia chegar naqueles para quem o Partido dos Trabalhadores tinha sido criado, aí o Haddad tentou contemporizar e reconhecer que, na verdade, era isso mesmo. Assim que perdeu, esqueceu a lição do Mano Brown e voltou para o gueto. Se o PT quer fazer oposição, não pode ficar no gueto, porque o país todo, com exceção do Nordeste, rejeitou essa coisa do PT. Agora, o que eu vi do Ciro mesmo, achei lindo, maravilhoso. Está lá uma foto linda, maravilhosa do Ciro na rede social, dizendo, eu quero o melhor para o Brasil. Então, quando eu vejo essa oposição enfesada, né, como diz o Renato, o André, essa oposição chata de querer o mal, de apostar no pior, eu vejo o Ciro dizendo o contrário, eu quero o melhor para o Brasil. Isso não quer dizer que ele vai apoiar o Bolsonaro, não. Vai fazer uma oposição, que a gente precisa de uma oposição séria, vigorosa até, mas não de apostar e de torcer para que o Brasil fique na pior. A nota do Ciro é impecável. Não, a fala do Ciro é madura. A fala do Ciro mostra... E mostra que o PT está se acabando. O PT vai se acabar com esse discurso radicalóide mentiroso e que o PDT surge fortemente das urnas como uma oposição democrática, que é o que deve haver, contra um governo legitimamente eleito. Uma oposição democrática, não uma oposição raivosa, eu acho que o Ciro vai fazer oposição ao Bolsonaro e ao PT. Também. E aí eu acho que o Ciro se credencia e o PDT se credencia. Porque o PDT tem essa natureza democrática, desde a fundação dele em 1979, na chamada Carta de Lisboa, lá com o Darcy Ribeiro, com o Brizola, né, o Doutor de Andrade, etc, etc. Então, eu acho que essa posição do PDT é corretíssima. O Ciro agiu muito bem, não se confundir com essa campanha marmoteira do poste do Lula, tá entendendo?
declarou aquelas declarações, mas não fez campanha, não postou vídeo, etc, etc. E eu acho que o Ciro sai fortalecido, porque vida que segue, e chega de você se confundir com o PT. Né? Eu vejo o PT, vejo gente do PT, grande, gente bem, e tem nada a ver essa história de ficar fazendo meia-culpa, não, que isso é coisa do passado, tem que olhar para frente. Para você olhar para frente, você tem que apagar o passado, e você tem que administrar esse passado que vocês erraram. Como é que você vai para frente e deixar essa pendência? Como é que você vai para frente e você não reconhecer os seus erros? Então, eu vou achar que se você não reconhecer os seus erros, você vai repeti-los, porque você achou que estava correto, né? Bom dia para Jussiane Krasinski, lá de Bento Gonçalves, o Paulo Roberto I aí para o PDT, será o Camilo, né? A Mara Nunes, o Flávio Cavalcante, não é o Camilo, Dolores, o doutor Paulo está dizendo isso aqui, né? Dolores Freire, Solange Mesquita, grande abraço para vocês. Olha o que disse Ciro, o que disse Ciro, Marina Bueno, Fátima Rossi, Tieta Alves e Dolores Freire. O César Augusto, que é nosso ouvinte aplicativo, manda aqui um post feito pelo Marco Antônio Villa, que eu sou fã, aquele comentarista da Jovem Pan. Muito bom. Muito bom. E vai ao encontro do que a gente está dizendo aqui. Olha aqui que ele postou. Eleições 2018. Os grandes derrotados foram PT e Lula. É o que eu acabei de dizer. Quem perdeu foi tu, sacatrapo. O PSDB também. Agora o PSDB perdeu, mas engraçado. O PSDB continua mandando nas maiores, a maior parte da população está sendo comandada pelo PSDB. Aí ele disse assim, os grandes derrotados, PT e Lula. Qual liberdade o PT diz defender? A dos blogs sujos, do controle social da mídia, a liberdade do Petrolão e do Mensalão, exatamente o que a gente tocou aqui no ponto. Sobre o PSDB, Luciano, a vitória do Dória pode ser o último suspiro de chance do PSDB ressurgir. Por quê? Ele tem que se refazer. Vai ser o PSDB do Dória. Porque o Dória ganhou, vai levar o PSDB para a direita, para o centro-direita. O PSDB surgiu como uma coisa de centro-esquerda, mas no governo do Fernando Henrique foi para o centro, nunca foi um partido de centro-esquerda, essa aqui é a grande verdade. Catalisavam o sentimento da população antipetista, mas nunca reafirmava bandeiras que estavam na sociedade, que o Bolsonaro resgatou para a campanha e por isso teve êxito. O PSDB nunca teve coragem dessa questão do aborto. O PSDB nunca teve coragem de enfrentar essa questão da mídia contra o PT e ficou ao lado. O Dória, agora, pode levar o PSDB para o centro e até para o centro-direita, porque ele é um cara de centro-direita, ele não é social-democrata, não é esquerdista, coisa nenhuma. Ele é de centro-direita, é um executivo. E refunda o PSDB enterrando os caciques moribundos do tucanato. Fernando Henrique Cardoso, Zé Serra, o próprio Geraldo Alckmin, se não soubesse comportar, porque ele saiu muito miúdozinho dessa eleição. O PSDB ainda ganhou o Mato Grosso e o Rio Grande do Sul. O Dória disse no discurso de posse que o PSDB acabou o PSDB do muro. O PSDB vai ter agora lado, porque o PSDB do muro é aquele PSDB do Serra, do Fernando Henrique, do Aécio Neves, essa turma. O Aécio virou um cadáver político. Vai ser um deputadozinho federal sem expressão, como vai ser essa Gleisi Hoffmann. Aliás, eu acho que foi uma bomba que implodiu o PSDB, foi o Aécio, porque o PSDB sempre cobrava do PT que fizesse aquilo que ele não conseguiu fazer com o Aécio. Então, na hora que o Aécio foi flagrado também nas suas, que o PT fez muito, digamos que foi só o Aécio, teve o Azeredo, e que o PSDB, que cobrava do PT uma posição mais firme contra os seus aliados flagrados em roubalheiras, deviam ter feito o mesmo posicionamento contra o Aécio e contra o Azeredo. Então, eu acho que isso teve uma cobrança muito alta do PSDB, da população. E a vitória do Dória em São Paulo consolida um polo antipetista, porque o governador Márcio França, embora não tenha feito acenos ao Bolsonaro, mas o partido dele sempre foi colaboracionista do lulopetismo comunismo no Brasil, o PSB, é uma espécie de sócio oculto do PT, que às vezes quer sair, mas às vezes volta. Então, a vitória do PSB lá seria uma construção de pontes com a esquerda em São Paulo. A vitória do Dória enterra isso de vez, consolida a hegemonia do PSDB com 7 consecutivas eleições e mantém a hegemonia do PSDB também, porque tem a prefeitura. O Bruno Covas é aliado, é amigo do Dória, era o vice dele, eles são afinados, né? E agora o Dória tem tudo para liderar um novo PSDB. Quero saber, a minha preocupação, André, é como é que vai se posicionar o nosso senador Tasso Gereissati diante desse novo PSDB que surge, que o Tasso
sempre foi uma liderança muito respeitada, mas sempre escanteada por esse pessoal de São Paulo. E é bom lembrar que ele exigiu, na época do Aécio, né? A saída do Aécio. Exigiu a saída do Aécio, exigiu um novo PSDB que não aconteceu. E o Alckmin foi E que está aí o resultado aí, Exatamente. né? Como é que... O Tasso é ligado ao Dória. E o prefeito... O Tasso trouxe o Dória no passado. O prefeito lá de Manaus também Então, falava isso, né? Então é bom, porque o Tasso, então, tende a fortalecer essa posição do Dória desse novo PSDB, que é a única saída do PSDB. É se refundar, expulsar o Aécio Neves. O PSDB tem que expulsar o Aécio Neves. O Aécio Neves tem que sair do partido para ele se livrar dessa pecha e de dizer que não tem compromisso com o mal feito de quem quer que seja, a começar pelo seu Aécio Neves. Olha só, a nota do Ciro, que eu achei muito bacana. Meu pensar sobre 2018. A um democrata verdadeiro, o que se impõe após o segundo turno é simplesmente reconhecer a vitória eleitoral daquele que teve a maioria relativa dos votos do povo brasileiro. Para mim, que cultivo a correção de conduta, impõe-se também desejar boa sorte ao presidente eleito Jair Bolsonaro para que ele possa fazer o melhor pela sofrida nação brasileira. Que execute um honroso mandato que a maioria dos brasileiros e brasileiras lhe ortogou dentro das regras da Constituição Federal e do estrito respeito às normas do Estado de Direito Democrático. E segue a nota, o Ciro certíssimo. Perfeito. Isso é uma nota de um democrata. Essa é a postura. É isso que cria o ambiente democrático sadio, é esse tipo de postura do Ciro Gomes. E não a postura antidemocrática do professor, do poste, do presidiário, que nem sequer citou o presidente eleito uma vez no discurso que fez pela televisão no domingo. Parabéns ao Ciro Gomes. Bom dia para Tânia Martins, lá em Boa Vista, para Antônia Ana de Medeiros, no Mossoró. O Francisco Erivan Carvalho responde para o doutor Paulo Roberto que Camilo é um bom governador, está no partido errado. Bom dia para o Nathaniel Loyola e também para o Cristiano Jasmin. A democracia não é um sistema para escolher os melhores, mas sim permite que os ruins não permaneçam para sempre. É alternância, né? Bom dia para o Jesus Alves e para o Elton Sampaio. O povo escolhe, viu, Luciano? O povo escolhe o que acha melhor. Se depois esse melhor não se comporta como melhor, o povo troca. A grande diferença é essa. Eu vi muito de eleitores do Bolsonaro discutindo com petistas, mas você não pode votar nesse cara, blá, blá, blá. Eu digo, meu amigo, o PT eu já sei o que ele vai fazer. Vocês vão assaltar de novo o Estado. Eu não quero. Eu quero esse cara. Se 4 anos depois ele me decepcionar, eu troco. Eu não cultuo governos ruins. Vocês é que ficam nesse negócio. Eu não tenho corrupto como ídolo. Quem tem é vocês. Os petistas precisam entender isso. O Brasil fez uma opção pela mudança. E não foi só o Bolsonaro, não. Pega o mapa dos governadores. O Brasil fez uma inflexão à direita. Do Amazonas ao Rio Grande do Sul. Governadores técnicos que são contra essa velha política chamada... A derrota do Eduardo Paes é a derrota da velha política, da aliança do PT com o PMDB no Rio. A vitória daquele juiz Whitson é a vitória de um outsider, porque o povo carioca está cansado de má administração no Rio. A vitória do Zena em Minas não foi contra a pessoa da Anastasia, que é um bom quadro político, mas também contra a velha política do PSDB. Então, essa leitura as pessoas têm que ter. O PT e o Lula foram os grandes derrotados da eleição, mas a velha política também. Principalmente, né? Bom dia para o Natanael. Eu estava lembrando aqui, ontem eu peguei um Uber, né, com um rapaz jovem, simpático, inteligente, conversando, e não era eleitor do Bolsonaro. Ele disse que não queria o Haddad, mas também não queria o Bolsonaro. Aí eu perguntava, o que exatamente você é contra o Bolsonaro? E ele falava dos negros, né? Eu perguntei, mas o que é que tem dos negros contra o Bolsonaro? Aí ele não sabia dizer. A quantidade de fake news que aconteceu em cima do cara. Aí você vai dizendo, ele é contra o nordestino, e escolheu uma nordestina, uma cearense, para ser mulher dele. Vai ser a primeira dama, simpática, muito bonita, cearense, de Crateús. Raízes vai aqui ser, no Ceará. Não gosta de negro, tem o sogro, tem um negão, né? Eu digo, mas o que é mesmo contra o negro que ele tem, né? Então, tem duas coisas que falava. Ele dizia, não, olha... falava de arroubas, né? Então falou que o quilombola pesava arroubas, aquilo é contra, é horrível contra os negros. Eu digo, olha, tudo bem que você pense assim, mas o que o Bolsonaro na hebraica, naquele discurso da hebraica dizia, era contra o dinheiro público sendo colocado de graça. Isso é uma política para fazer as pessoas trabalharem. Então ele diz, olha, o quilombola que eu vi lá, o mais leve, pesava não sei quantas arroubas.
Mas arroba é coisa para animal. Até nosso amigo André embarcou nessa. Ele disse que esse negócio de embarcar. Não, ele não. Eu disse assim, embarquei e não gostou. Não, só assim, ó. Não, a frase é grotesca, é deselegante, mas assim, arroba não é exatamente para animal, é para grandes dimensões. O que ele quis dizer, olha, pesava demais. Não é animal, porque quando você fala galinha, é quantos quilos tem a galinha, não são quantas arrobas. Então, a arroba está mais na dimensão, né, na quantidade, do que para animal. Ah, mas procriar. Pois é, o que ele estava dizendo, que estava errado o governo dar o dinheiro, porque as pessoas recebiam o dinheiro, não faziam nada. E se não faziam nada, era só comer. E só comer engorda as pessoas, faz até mal à saúde. Então, nem procriar serviria. A frase é bonita, elegante? Jamais. Mas daí achar que é uma injúria racial, também está muito longe. Deixa eu parabenizar aqui a equipe do Diário do Nordeste, que para mim fez outra capa mais bonita do Brasil. Luciano gostou também. A mais bonita do Brasil. A capa simples, uma foto do Jair Bolsonaro em destaque, em close, e lá embaixo, hashtag ele presidente. Simples, mais nada. Parabéns ao Diário do Nordeste. Fez a melhor capa do Brasil, inclusive usando... E antenada com a campanha. Né? A campanha não era ele, não. O Diário do Nordeste tem uma foto dele, colorida, em primeiro destaque, e o hashtag legal. Ele presidente. Perfeito. Parabéns ao Diário do Nordeste. Eu gosto quando eu vejo capa de... Quem era um grande fazedor de capa de jornal era o Luiz Sérgio. Como o Luiz Sérgio manja de layout de capa de jornal. Ele é muito bom. Ele era professor disso, inclusive. É uma pena que aqui no Ceará não tenha mercado para... Brilhante, Luiz Sérgio Santos. Uma pena que não tenha mercado para revista, né? No caso, a Fala que o Luiz Sérgio fazia. Que revista boa. Pois é. A Fala faliu, é isso? Não é que faliu. O Luiz Sérgio deixou de rodar porque não tinha mercado. Não tinha mercado. Uma revista boa e bem feita. Muito bem feita. De qualidade. Bom texto, bom conteúdo e boa forma, né? Sim, sem dúvida. Luiz Sérgio, maravilhoso. Eu sou suspeito porque eu gosto muito dele. Foi meu professor e até hoje a gente mantém relações de amizade. Mas ele é competente. Eu adoro de vez em quando tem aqueles encontros aos sábados, né? Eu gosto. Às vezes tomar uns catiripapos. Olha a palavra. Bom dia para Meire Santana, para Brígida Matos, o Márcio Manuel dos Santos, lá em Minas Gerais, o Arcanjo Cunha, Natanael, bom dia para você, o Xandão Souza, mandando coisa, mas não dá para a gente ver. Olha aqui uma frase interessante que eu recebi, eu achei isso legal. Nessa campanha, surgiu muita coisa, né, áspera, etc., mas também muito interessante. Do lado do pessoal do Bolsonaro, essa frase eu achei muito legal. Estamos votando no Bolsonaro, não entrando para uma seita. Estamos lhe dando uma chance, não amor eterno. Ao contrário de alguns, se ele errar, nós vamos nos virar contra ele. Se ele roubar, ninguém vai defendê-lo. E se ele for preso, não vamos reelegê-lo daqui a 4 anos. Por favor, nos chamem de fascistas, malucos, esses absurdos todos que vocês criaram, para tentar equiparar um candidato a um ladrão. Mas não nos chamem de desonestos. Esse rótulo cabe a quem dá a mão para bandido, não para quem bota fé em que promete combatê-los. Nosso voto é condicional. Nossos valores, não. Perfeita frase. Deixa eu falar da Jussiana Krasinski, lá de Bento Gonçalves, diz, olha, Lula escolheu a meia gaúcha Dilma e um meio prefeito paulista porque não quis um nordestino, pois são simpáticos, trabalhadores e de uma simplicidade contagiante e que o Lula sumiria na política. Eu acho que ela está se referindo porque não aceitou o Ciro Gomes, que seria a grande sacada, né? Se não fosse tão caudilho o Lula, né? Mas o cara é meu. A Marta Arraes dizendo que bom homenagear o Diário do Nordeste. Eu não tinha conhecimento. Pena que não poderão fazer a mesma coisa com o povo. Bom dia, Olavo Souza. É isso aí. Eu achei a capa do Diário do Nordeste a melhor do Brasil. Do Brasil. Não, teve uma ótima também do Diário, dizia Gaúcho, lá dizia assim, a faixa está com o capitão. Muito legal essa daí também. A faixa com o capitão. É isso aí. Agradecer a audiência. A gente volta amanhã, a partir das 5 em ponto. Já passou? Passou rápido, né? É. Amanhã, um debate que eu queria fazer hoje. Já ganhou, ganhou 2 Quem falou catiripapo aqui? Eu. Pois é. O Elton Sampaio disse que fazia tempo que eu não ouvia a palavra catiripapo. Um abraço para você. Catiripapo. Sacatrapa também gosta do catiripapo. O professor gosta de tomar uma cervejinha acompanhada de Eu cunhaque. também gosto, qual é o problema? Eu também. Eu tô com essa hipocrisia do politicamente. Eu fazia isso com cerveja com Steinhegger. Não Também, com Steinhegger lá na Alemão. É bom pra caramba. Um jackzinho assim, viscoso, é muito bom. Mas está na hora do café, tá, gente? Valeu, até amanhã às 5 em ponto.
Até amanhã. Bom dia, encerramos o programa na rádio, estamos agora aqui no Facebook, pedindo a vocês que interajam com o nosso vídeo, compartilhem, façam algum tipo de comentário para ajudar a ampliar a nossa audiência. Um grande abraço para o Alexandre Viana, bom dia, amigos, muita saúde e paz para todos, para você também. Um grande abraço, um dia bastante proveitoso e até amanhã, com a graça de Deus. Atuando nos mais diversos.